sexto homem passa a ser novamente a imagem de Deus, pois tudo se faz novo. O homem fisicamente não é a imagem de Deus. Em Gênesis 5:3, a resposta para muitas perguntas que o homem sempre fez. Um exemplo claro é o caso dos homossexuais que dizem já terem nascido assim. Eles afirmam que não tiveram opção de escolha, já que nasceram com ele. E dizem que Deus os fez assim. Se for um erro, esse erro é de Deus, pois foram criados por Deus. E, portanto, criados nem homem nem mulher, mas um corpo de homem com sentimentos de mulher, ou um corpo de mulher com sentimentos de homem. E concluem que a culpa é toda de Deus. Não obstante, no relato da criação, fica claro que Deus gerou Sete, seu filho, a sua imagem e semelhança, a imagem de Adão e não a de Deus. O texto não afirma que Adão gerou. Deus fez foi Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, e depois deles não fez mais ninguém. O primeiro homem tinha a imagem e semelhança de Deus, porque assim Deus o fez. Porém, Deus também deu ao homem o poder de se reproduzir, crescer e multiplicar. Ou seja, Deus fez a matriz para o homem se reproduzir. Eu preciso fazer um parênteses aqui, irmãos, a respeito dessa questão, dessa concepção. Né? O homem, quando ele gera, e às vezes a gente vê o texto bíblico dizendo que nós nascemos em pecado, né? Que em pecado concebeu a minha mãe, e há no meio cristão, no meio evangélico, uma ideia errônea de que o ato sexual ele é pecado. O ato sexual ele é pecado quando ele não é concebido dentro do casamento. Dentro do casamento, ele é santificado. O que a gente é concebido em pecado é só a raiz de Adão. Que todos nós nascemos com o gene de Adão. Então, vem aquela semente do pecado de Adão que não tem nada a ver com a relação sexual. Tem a ver com a concepção do ser humano. E essa semente de Adão vem tanto do pai como da mãe, porque todos nós somos filhos de Adão. Então, quando o texto bíblico fala a respeito dessa questão de sermos gerados em pecados, somos porque a gente nasce com a semente de Adão. Não diz respeito à relação. O pecado na relação sexual é ser concebido fora do casamento. Dentro do casamento, a relação sexual ela é santificada pelo casamento. E a concepção de nós nascermos em pecado diz respeito à semente adâmica que tanto o pai como a mãe têm. Tá? E toda essa santificação, toda essa busca, ela termina quando a gente recebe Jesus como Salvador, porque nós recebemos o sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. É quando a gente recebe. É por isso que a gente precisa ter bastante responsabilidade com o que a gente transmite para os filhos. Por quê? Porque a salvação ela é individual. E filho de pastor não é pastorzinho, e filho de crente não é crentinho. Né? A pessoa, o filho, ele vai nascer, o filho, a filha vão ser criados na igreja e eles vão ter que chegar uma hora e eles vão ter que decidir que eles também são filhos de Deus. E essa decisão, ela é pessoal e é individual. A partir do momento que eles aceitarem Jesus, eles passam também a serem filhos de Deus. Mas essa questão, irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas correm o risco de abandonar a fé por uma infelicidade dos filhos não quererem Jesus.
E eu sempre tenho falado com o pessoal que a gente tem em Jó, irmãos, um homem que Deus deu testemunho dele. Deus deu testemunho de Jó. E os 7 filhos deles morreram porque eles não tinham uma vida com Deus. O negócio deles era festa, balada e churrasco, e não fala nada deles terem uma vida consagrada a Deus. Pelo contrário, o texto mostra pra gente que Jó sacrificava, jejuava e fazia, acontecia, para porventura dirimir o que os filhos dele faziam, falavam, aprontavam. E eles morreram 7. Então a gente precisa ter essa noção, tanto para a gente estar sempre firme com Jesus, porque a vida deles, e eu digo isso pelo seguinte, irmãos, eu sou filho de crentes, eu passei 15 anos na igreja, saí com 15 anos de idade, fui para o mundo. Quando eu vim para Jesus há 21 anos atrás, Deus me tirou literalmente do inferno. Porque eu não saí só da igreja, eu saí de casa, eu saí do mundo, eu era um demônio. Eu sou um policial aposentado, eu era mais bandido que policial, sabe? E minha mãe passou uns 35, 40 anos orando pela minha vida. Orando pela minha vida. Né? Então, Deus teve misericórdia. Teve misericórdia dela e teve misericórdia de mim. Eu acho que ele teve mais dela, porque eu nem merecia. Agora, o que acontece? Deus foi misericordioso comigo no seguinte, irmãos, eu causei muito sofrimento para minha mãe. Quando eu vim para Jesus, eu estava com 3 tentativas de suicídio, estava com umas 10, 12 internação psiquiátrica de ficar amarrado no hospital. Tá? Número de crime nas costas, eu perdi a conta. Se eu falasse 10 ou 100 ou 1000, eu estou mentindo porque eu perdi a conta. Tá? E no final das contas, final de 2003, eu falei, eu já sei que eu vou morrer, eu vou para a igreja que eu não quero ir para o inferno. E Deus foi tão misericordioso, irmãos, que a minha mãe foi assembleiana há 64 anos. Os 2 últimos anos de vida dela, eu fui pastor dela. Eu estava na igreja lá, dirigindo culto, ministrando, e eu vendo minha mãe sentada ali na igreja, e olhando para mim assim, parece que estava escrito na testa dela, mas não é que Deus fez mesmo um milagre? Todos os cultos, eu olhava para minha mãe assim, os olhos dela, arregalada assim, falei, mas não é que Deus fez mesmo? E isso foi um presente de Deus para mim, irmãos, por causa da consciência, do sofrimento que eu tinha causado na minha mãe. Que eu pude dar uma aliviada, sabe? Da alegria dela com Jesus, sabe? Da alegria dela de ter um testemunho de que Deus tinha sido fiel para ela, sabe? Então, a gente precisa ter bastante cuidado nisso, porque a nossa responsabilidade aumenta muito no que a gente transmite para os nossos filhos, sabe? Eu sempre falo assim, uma pessoa que serve a Deus e ela não é dizimista fiel, ela transmite ao filho esse sentimento de infidelidade a Deus. E quando a gente é fiel e a gente não ressalva isso, sabe, de chegar... Eu me lembro da minha filha, irmãos, ela com 8 anos de idade, ela começou a ir para a igreja comigo. Eu estava começando minha caminhada. Primeiro ano de igreja, né? E a primeira coisa que eu fiz foi separar um envelope de dízimo. Na época, irmãos, eu dava R$10 de mesada para ela por mês. Isso há 20 e poucos anos atrás. Pois a primeira coisa que eu combinei com ela, que eu contrato com ela foi: todo o dinheiro que você pegar, 10% é do Senhor. Agora, quando você estiver na escola, você aprende o que é 10%. Pergunta para a professora o que é 10%. E quando chegou no final do mês, eu dei os R$10 para ela e falei, como que é nosso contrato? É o dízimo. E quanto que é o dízimo? Eu falei que a professora, 10% de R$10 é R$1. E a partir daquele dia, todo mês ela colocava R$1 no... O pastor lá dava risada, mas ela aprendeu.
né? Essas são coisas assim, singelas, coisas muito humildes, que a gente não valoriza, mas que firmam a convicção. E hoje, irmãos, isso é muito importante, porque os nossos filhos, nossos netos, eles estão sendo bombardeados pelo inferno. Sabe, irmãos? É desenho, é celular, é internet, é na escola, em todas as novelas, os programas, eles são bombardeados 24 horas por dia com as ideologias do mundo. E o nosso compromisso de ensinamento da nossa filosofia cristã para eles é muito mínima, é muito pequena. A grande parte das nossas crianças, o que elas escutam de Jesus a semana inteira é na escolinha bíblica, na escola, na igreja, ali, em uma hora de culto. É muito pouco, a gente precisaria de trabalhar um pouco mais para eles terem convicções firmes, muito firmes, porque a coisa desandou, o mundo está desconstruindo tudo, tudo. As ideologias humanas, as políticas públicas estão desconstruindo tudo, estão demolindo todas as bases familiares, morais, éticas, tudo, irmãos, tudo está sendo demolido, literalmente. E os nossos filhos, nossos netos vão ficar refém dessa sociedade totalmente largada. Se eles não tiverem convicções, eles não vão ter com que se agarrar. E essa responsabilidade é nossa. É nossa. Amém? O homem fisicamente não é a imagem de Deus. O primeiro homem, tá? Os descendentes de Adão tiveram a imagem e semelhança da desobediência, a aparência do pecado e não a semelhança de Deus. Assim, a primeira criança a nascer já possui a semelhança do pecado e como o homem continuou a pecar. A desobediência a Deus se multiplicou e os homens começaram a gerar filhos ainda mais distantes de Deus. Os filhos sempre foram e continuam sendo a semelhança dos pais pecadores, ainda que sejam mais pecadores que o primeiro homem. E desta forma, quando uma criança nasce com uma doença, não podemos culpar Deus, mas sim a nossa ascendência. Quando Deus viu o homem nessa situação, gerando filhos conforme a imagem e semelhança da doença do pecado, ele resolveu restaurar a sua imagem no homem que criou, e por isso enviou Jesus Cristo, para revelar ao homem a imagem da perfeição. Dessa forma, Cristo morreu por nossos pecados para livrar-nos da desobediência e dar a todos os homens a chance de ter a imagem restaurada. Na regeneração, Deus já começa a restaurar a imagem da perfeição. Isso porque, mesmo estando num corpo corruptível, o homem pode perfeitamente reprovar as obras da carne e crucificar os seus pecados, vivendo em novidade de vida. Na ocasião da segunda vinda de Cristo, Deus terminará a obra da redenção em nossa vida. De acordo com o apóstolo Paulo, o corpo físico, que hoje é corruptível, será revestido da incorruptibilidade. O corpo mortal será revestido da imortalidade. Então a morte será derrotada e o homem que aceitou o sacrifício de vida receberá um corpo glorioso. Então o homem terá novamente a imagem e a semelhança de Deus. Página 293. Caracteres psíquicos. É frequente na Bíblia a maneira de identificar uma pessoa como outra por causa da semelhança de traços da personalidade. O comportamento do indivíduo, suas tendências e caráter são retratados em termos genéticos, hereditários ou de família. As pessoas de mau caráter, de más intenções, são chamadas de filhos de Belial. Quem profere mentiras é chamado de filho do diabo. Os incrédulos são chamados de filhos do mundo. Judas Iscariotes se perdeu porque era filho da perdição. Os homens bons, fiéis a Deus e crentes em Cristo são chamados filhos da luz,
filhos do reino, filhos da paz, filhos de Deus. O pai e seus filhos. O diabo é pai da mentira, João 8,44. Abraão é o pai dos crentes, Romanos 4, 11, 12. Deus é o pai dos misericordiosos, 2 Coríntios 1, 3. Deus é o pai das luzes, Tiago 1, 17. Deus é o pai celeste, Mateus 5, 45. Isso quer dizer que a expressão imagem e semelhança também demonstra uma identificação moral envolvendo os conceitos de liberdade e responsabilidade. Liberdade, Gênesis 1, 28, liberdade é capacidade de locomoção, de ação e de decisão própria. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo. De toda árvore do jardim poderás comer. Aqui a gente tem liberdade com a responsabilidade. Tá? Vamos tratar agora da responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade de responder a um compromisso assumido. Quando criou o homem, Deus deu-lhe a liberdade, mas essa liberdade não era absoluta, pois ao direito da liberdade lhe impôs o dever da responsabilidade. Aí alguns dos mandamentos. Encher a terra é um direito, mas sujeitá-la é um dever. E aqui, quando a gente está tratando encher a terra, a gente está tratando do mundo e o direito de encher a terra que Deus nos deu está também trazendo para a gente a responsabilidade de sujeitá-la. Não ser sujeito à terra ou ser sujeito do mundo. Tá? A gente, por exemplo, você pegar uma pessoa quando ela é dominada por um vício, vamos pegar um cigarro. Né? A partir do momento que você não consegue se libertar de um cigarro, você está sujeito ao cigarro. Você está escravo do vício. E a ordem de Deus é para sujeitar a criação. Todas as coisas. Cultivar o jardim do Éden é um direito, mas guardá-lo é um dever. Comer da árvore da vida é um direito, mas não comer da árvore do conhecimento era um dever. Aqui é um dever, mas era um dever que foi quebrado. A liberdade repousa num fundamento moral que se chama dever. Ninguém tem direito à liberdade se negar o dever da responsabilidade. Ok? Nós tratamos a semana passada da etimologia da palavra responsabilidade, onde a gente tem a condição de ser responsável. Ela nos foi dada. Né? E esse conhecimento que a gente tem através da revelação do Espírito Santo nos faz, irmãos, muito mais responsáveis. Nos faz muito mais responsáveis. O nosso dever, porque na verdade, irmãos, nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho, e o que nós vamos pregar é o que Deus considera a coisa mais importante do universo. Porque o que a Bíblia fala? Que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. A gente pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho não é essa aula de teologia. A pregação do Evangelho é a nossa conduta de vida. É o nosso comportamento, é o nosso padrão de vida. É quem nós somos. Eu tenho, na minha dissertação, eu coloquei no final lá, irmãos, que a gente ensinar, para a gente ensinar, a gente só precisa saber. Mas para a gente discipular, a gente precisa ser. Para a gente discipular, a gente precisa ser. Sabe? A minha dissertação de doutorado, ela trata de discipulado. E a coisa mais linda que eu aprendi com Jesus, que Jesus, ele não colocou pessoas na sala de aula para dar aula. Sabe o que os discípulos aprenderam com Jesus? Eles aprenderam com Jesus
como Jesus se comportava diante das diversas situações e circunstâncias. O que eles aprenderam com Jesus foi o que Jesus vivia. É isso que a gente precisa ser. A gente falar muito. Tem um ditado que fala assim, olha, eu não consigo escutar muito o que você está falando, porque eu estou vendo o que você faz. Né? As pessoas vão prestar muito mais atenção na nossa conduta. Isso é na empresa, irmãos, sabe? Sabe assim, as coisas simples e singelas que você trabalha numa empresa, você tem aquele chefe que é só Jesus, que a gente, crente não fala palavrão, mas ele fala, seu filisteu, seu nazareno, seu gadareno, né? Então o chefe é isso, o chefe é isso, e você se mantém ali. Você se mantém ali naquela coisa que a gente sabe que às vezes a gente vai até pro banheiro chorar, porque a vontade é dar um presta atenção, né? Mas a gente se mantém na posição. Só que tem um detalhe, irmãos. Vai chegar um dia que aquele gadareno vai chegar em você. E vai pedir uma oração, porque ele sabe que você é diferente. Ele sabe. Ele está vendo. Ele sente. Porque as nossas atitudes também transmitem a virtude do Espírito Santo. As nossas atitudes também transmitem. Então, é fundamental o nosso testemunho. O destino do homem. Deixa eu ficar de olho aqui na hora que a semana passada nós fomos embora. Né? Eu vou sair 5 horas em ponto. 5 horas nós vamos terminar, é o horário. Mas agora eu já fico mais sossegado, como a irmã vai precisar sair, não vai deixar eu passar. Amém. Dentre os diversos livros que relatam o progresso da humanidade, tais como antropologia, sociologia, historiografia e etc., a Bíblia é a única que contém a origem do homem, de onde ele veio, como foi criado, o objetivo para o qual foi criado, e ainda diz para onde ele vai. A Bíblia é chamada o livro completo por conter o passado, o presente e o futuro do homem. Na sociedade existem pensamentos variados sobre essas questões, as diversas religiões, correntes teológicas, classes sociais, culturas regionais, fazem com que existam linhas de pensamentos das mais variadas possíveis. E por isso iremos apresentar algumas dentre elas, dentro do pensamento cristão protestante. Então vamos lá. Destino do corpo físico. Nessa questão, não há muito a discutir ou ensinar. O corpo humano, a carne, no momento da morte do homem, começa a se decompor e sem vida. A parte física conhece o sentido literal da palavra morte. De acordo com Eclesiastes 12:7, onde afirma que o corpo volta a pó de onde foi criado. O costume de enterrar o corpo após a morte do homem é muito antigo. Já aconteceu com os primeiros habitantes desse mundo. Abraão, Sara, Jacó, Raquel, todos foram sepultados. Esse costume se estende até os nossos dias. Ao contrário do que pensam muitas pessoas, não é o corpo que será lançado no inferno, ou mesmo ser salvo, pois ele não tem poder de decisão. E assim, não se pode julgá-lo ou condená-lo por ser a alma que comanda o corpo, e não o corpo que comanda a alma. Imortalidade da alma. A alma possui natureza espiritual e é responsável pela consciência do homem, e por isso entendemos que ela é eterna, não sendo possível a sua extinção. Aqui, então, irmãos, com esse texto, a gente está contrariando aquele texto anterior que eu pontuei para os irmãos, né? Com relação ao fato de que o único que perece realmente é o corpo, né? A alma prossegue, o espírito volta para Deus. Quanto ao pensamento mais popular que diz morreu, acabou, em 1 Coríntios 15:32 encontramos uma afirmação de que isso não é verdade, pois não se pode matar a alma. Ela pode se separar do corpo no momento da morte física, mas matá-la é impossível. Em Apocalipse 24, João fala sobre a alma daqueles que foram degolados por amor de Cristo. O corpo foi degolado, mas a alma está viva. A alma é a parte intelectual do homem. Ela possui o poder de decisão dentro do corpo que obedece ou não a Deus.
que decide consagrar-se a Deus ou menosprezar os conselhos do Espírito Santo. Por esta razão, a alma receberá julgamento pelos atos e decisões que tomou enquanto estava no corpo. Na Bíblia, encontramos o exemplo da parábola do rico e Lázaro. Ambos viviam no mesmo mundo, na mesma época, eram separados pela classe social e estavam inseridos e pela fé que possuíam. Quando morreram, ambos continuaram separados, mas a alma continua a viver fora do corpo, não nesse mundo, mas sim no mundo espiritual. Façamos algumas observações da referida passagem bíblica. Após a morte do corpo, a alma continua viva e consciente. Após a morte, o rico e o Lázaro estavam bem conscientes, tinham lembranças de suas vidas antes da morte, sabiam onde estavam. O rico demonstrou conhecer Abraão e Lázaro e demonstrou-se triste com seu estado e o futuro dos seus entes queridos que ficaram nesse mundo. A alma não pode voltar ao corpo. Essa história mostra que a alma é imortal e que, mesmo havendo a morte do corpo, o homem continua a possuir o poder de pensar, enxergar, conversar, falar e se arrepender. Contudo, mesmo havendo arrependimento, a alma não pode voltar a viver no corpo, mesmo que seja em outro corpo qualquer. Isso não lhe é facultado. O rico pediu a Abraão que lhe permitisse voltar à vida, que o ressuscitasse, a fim de que pudesse avisar seus irmãos, para não cometerem os mesmos erros que ele. Porém, isso não era possível. O destino da alma. Enquanto Lázaro estava no seio de Abraão, o paraíso de Deus, que também foi prometido ao ladrão na cruz, o rico, que neste mundo teve uma vida em desobediência, estava no Hades, um lugar de tormento, angústia e de muita dor. Há dois destinos para a alma. Um para os salvos em Cristo e o outro para aqueles que rejeitaram o amor e salvação de Cristo. O destino das almas que aceitaram o amor e salvação de Cristo. Antes da morte física, o homem tem que fazer uma escolha, aceitar ou não o amor e sacrifício salvífico de Cristo. Se ele o recebe, estará aceitando ir morar com Cristo, estará ao lado de Jesus na eternidade. Assim, a alma daqueles que aceitam a Cristo estarão na luz para sempre. No momento da morte física, o homem vai instantaneamente para o paraíso, um lugar de gozo espiritual e alegria permanente. O paraíso é um lugar de espera até o arrebatamento da igreja, pois naquele dia Jesus virá até as nuvens e todos os que morreram em sua espera ressurgirão num corpo incorruptível e glorificado. E a partir daquele instante estarão para sempre juntos com o Senhor no reinado de Cristo no milênio e na eternidade futura a nova Jerusalém. O destino da alma daqueles que não aceitaram o amor e sacrifício vicário de Cristo. Aqueles que rejeitam Jesus Cristo estão rejeitando a vida eterna, a luz e a salvação de sua alma. Cristo é a luz do mundo, a única opção na vida eterna para a sua alma. E se alguém rejeita, está desprezando a vida eterna, que somente é possível por seu intermédio. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno é muito real. Tricotomia. Tudo que nós tratamos estava lá ligado à dicotomia. E nós vamos entrar em tricotomia. Espírito, alma e corpo. Vimos como Deus formou o homem, como o homem se compõe. Espírito, alma e corpo. Veremos agora como cada parte é individualmente e como interagem entre si. Na tradução da Bíblia para o português, 3 palavras no grego foram traduzidas como vida, porém são palavras distintas, significando vida no espírito, vida na alma e vida no corpo. Vida no espírito, zoé, shai no hebraico. Zoé no grego e shai no hebraico. Vida de qualidade de Deus, vida no espírito e vida eterna. Vida na alma, psique no grego e nefesh no hebraico. Vida racional, vida da alma, vida do homem.
E terceiro, vida no corpo, bios, corpo, estado de existência, vida natural, vida da carne corrompida após o pecado. Vemos que a Bíblia no original trata de cada parte especificamente. E veremos que cada uma tem seu centro pessoal e atributos também específicos. Apesar da interação muito forte entre as partes, podemos chamar de vidas próprias. Lembre-se que ainda estamos falando do homem como foi criado originalmente. Corpo. Levíticos 17:11. A vida da carne está no sangue. Algumas traduções dizem a alma da carne está no sangue. E isso traz muita confusão. O correto é a vida da carne está no sangue. Em várias passagens, as palavras da vida e alma se confundem. Aí nós temos alguns textos bíblicos a respeito dessa confusão entre a vida da alma e da carne. Tá? Carne se refere ao corpo e por isso tem uma vida própria. Se uma pessoa se cortar ou se ferir com muita perda de sangue, caso não for socorrida, inclusive com uma transfusão de sangue, ela pode vir a óbito. Por que morre? Acabou o corpo? Porque o que dá vida ao corpo na forma atual é o sangue. Muitas vezes dizemos a alma saiu do corpo e o corpo morreu. Muitas pessoas pensam assim, mas não é verdade. A Bíblia nos informa que na morte a alma sai do corpo. Lá em Gênesis 35:18, o texto vai dizer, ao sair-lhe a alma. Se fosse o contrário, ninguém cometeria suicídio. Como uma pessoa pode tirar a alma para morrer? A pessoa se suicida fazendo algo ao seu corpo, não à sua alma. A pessoa que se suicida, ela faz mal ao corpo e condena a alma. Estamos afirmando isso para entendermos que cada uma das três partes do homem é, de certa forma, centros pessoais com vida própria. A vida do nosso corpo está no sangue. É um centro pessoal com vida própria. O corpo tem uma vida do corpo. O corpo possui atributos que são somente do corpo. Por exemplo, andar, beber, água, comida. Os 5 sentidos são funções exclusivas do corpo. Ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Agora, quando eu digo eu te amo, não é uma função do corpo. É uma emoção que está na alma. B, alma. A alma é a manifestação do ser humano, sua personalidade. Ela é formada por mente, emoção e vontade. O tempo todo está trabalhando nessas 3 áreas. Meu intelecto está raciocinando, estou tendo algum tipo de emoção e a minha vontade é o que estou fazendo, o que escolhi. A vontade é o resultado do que a minha mente propôs